Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje eu vou passar para vocês a configuração de cotas no AutoCAD. Então, estou partindo aqui de um projeto básico, né? Mas não importa o arquivo, tá? Acima de tudo, essa aula é fundamentalmente para vocês aprenderem a configurar a cota. Então, algumas coisas eu gostaria de passar para vocês de uma maneira preliminar, tá? Primeiramente, a gente tem que verificar que a configuração da cota está relacionada à escala do desenho que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente tem uma relação, né, de altura de textos e todas as informações na configuração da cota que estão relacionadas, né, à escala que a gente vai adotar. Eu gosto de trabalhar muito com essa tabelinha aqui, ó, que ela se chama a altura de texto versus escala, né? Eu acho ela lá no Google quando eu procuro como régua texto CAD, tá? Nessa tabelinha é importante vocês observarem, eu acho que também serve como uma regra de modo geral para todos os textos que vocês vão escrever no AutoCAD. Então, para que vocês entendam essas informações, tá? Tem bastante dados aqui nessa tabelinha, né? Primeiramente, aqui é a escala. Então, para quem está fazendo o desenho em metros, tá? É importante falar isso, né? Porque a gente, no desenho arquitetônico, trabalha com medidas em metros. Mas, por exemplo, posso ter outros trabalhos que vão trabalhar com milímetros, enfim, aí a gente tem que fazer a correspondência aqui dessas dimensões, né? Fazer os múltiplos aí que forem necessários, tá? Então, para o sistema métrico, a gente vai verificar qual escala vai ficar o meu desenho, tá? E aí, a gente vai verificar qual é a altura do texto que a gente precisa colocar, né, no AutoCAD. Aqui em cima, essas informações estão fazendo uma associação, né, à régua do normógrafo, né? O normógrafo era um instrumento utilizado antigamente quando os desenhos eram feitos, né, na prancheta. Então tinha lá uma reguinha com as letrinhas, né? E aí cada régua tinha uma numeração. Essa numeração tem uma altura correspondente da fonte, né? Para que o desenho ficasse com a caligrafia técnica bem feitinha, tudo padronizado, tá? Então, esse número aqui, por exemplo, R50, é a régua do normógrafo 50, né? A altura do texto do normógrafo é 1,25 milímetros, é bem pequenininho, tá? A gente normalmente trabalha aqui, ó, acima de 1,5, tá bem? Então, entenda, esse 1,5 vai ser o tamanho, né? Esse número que tá aqui, 1,5, 2, 2,5, vai ser o tamanho que vai ficar a altura do meu texto depois que ele for impresso na escala correspondente. Então, se eu quero um desenho na escala aqui, ó, 1:100, né? E vou fazer um texto que quero que ele fique impresso, né, com a altura de 2 milímetros, eu vou usar ponto 2, tá? Então, como que vocês têm que aprender a ler essa tabelinha? O fundamental, veja a escala que vocês vão trabalhar, né, em que escala que vocês vão estar representando aquele projeto, e aí olha aqui por baixo, aqui tem as dicas, né? Então, olha só, texto mínimo, né, notas e medidas de esquadria, aquelas dimensões de portas e janelas, né, a menor altura do texto. Então, a gente adota aqui, ó, ponto 15, por vezes a gente até adota ponto 20 também, tá? Fica entre essas duas réguas. Aqui é só para vocês terem uma baliza, né? Texto pequeno, ó, áreas, cotas e projeções, né? Quando vai indicar um texto, projeção da cobertura, né? Projeção, enfim, de uma escada, o que for indicar de projeção, né? Ou colocar áreas e tudo mais, a gente vai seguir essa, né? Essa coluna aqui, tá? Então, para nossa conformação aí, configuração de cotas, eu vou partir dessa tabela, dessa coluna, desculpa, tá? Dessa coluna aqui, e aí a gente vai fazer hoje uma configuração de desenho na escala 1:50. Depois que a gente aprender tudo, né, como formatar isso na 1:50, vai ser fácil a gente aplicar quando tiver que fazer a configuração de cotas para a escala 1:20 ou 25. A gente vai alterar os parâmetros para essas medidas que estão aqui, tá bem? Então, agora vamos voltar lá para o CAD. Então, olha só, aqui eu tenho o desenho, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar lá no Dimension Style, né? Para configurar a cota.
Esse Dimension Style, eu gosto muito de usar o atalho de teclado, né, pessoal? Porque eu acho que é sempre mais rápido e independente se eu estou trabalhando com AutoCAD 2022, AutoCAD 2000, se eu estou trabalhando com softwares semelhantes aí como o NanoCAD, qualquer um deles entra com esse comando, que é D Enter, né? Atalho de teclado D Enter. O computador está um pouquinho devagar, tá? Mas aí entrou aqui na configuração da cota, né? A Dimension Style Manager, tá? Outro caminho, quem gosta de ficar clicando aqui na tela, né? Para quem está com essa versão, né, semelhante aí a da 2018, vocês vêm aqui onde tem Annotation e vão perceber que aqui, ó, eu configuro o texto, né, Test Style, e logo abaixo Dimension Style. Então, né, entrei lá no Dimension Style, lembrando, aqui à esquerda, né, a gente vai ter os estilos, né, de acordo com o nome. Eu posso criar cota 1 para 100, cota 1 para 50, enfim, eu dou um nome que eu quiser, né. Esse aqui vão marcar todos os estilos que foram criados naquele documento, tá. Se eu já tenho, dentre esses aqui, a formatação tá ok, por exemplo, eu pego o Standard, né, e aí eu quero que seja ele a ser utilizado, né. Conforme os layers, né, que a gente muda lá em cima, eu quero que seja esse layer, e a gente altera, aqui a gente vem, seleciona o que a gente quer e dá um Set Current, né, tipo, vou tornar ele o corrente, né, o padrão corrente aí para estar sendo utilizado. No nosso caso, a gente vai fazer uma cota nova, né? Vocês podem selecionar qualquer uma aqui, não sei o arquivo de vocês, quais cotas vão estar sendo trabalhadas, tá? Mas a gente vai criar uma nova cota, tá? Não utilizem essa Annotative aqui, porque ela vai ser um outro padrão. Aí é todo o sistema do CAD e a gente não está trabalhando nesse sistema ainda, tá? Então vocês podem pegar uma outra qualquer, pode pegar um standard, enfim, e vai criar um novo estilo de plotagem. Tá? Eu vou chamar aqui, ó, cota 1-50. Presta atenção que aqui no nome ele aceita o hífen, mas não aceita barra, não aceita dois pontos, tá? Então, não é qualquer símbolo que ele identifica aqui, ele só aceita o hífen. Então, eu vou colocar lá, continue, né? E ele vai abrir aqui o padrão, a configuração da cota. Prioritariamente, eu tenho que formatar essas três abinhas aqui em cima, ó, lines, que são as linhas, symbols and arrows, né, símbolos e setas, e text, texto, tá? O que eu faço? Eu configuro todos esses números para um valor próximo do que eu vou precisar da altura do texto. Quando a gente olhou lá na tabela anterior, que eu estava mencionando para vocês, na 1 para 50, né, na escala 1 para 50, a altura do texto no AutoCAD deve ser considerada como 0,1, né, para cotas. Então, o que eu vou considerar? Que a altura do texto vai ser 0,1, e aí eu vou colocar depois as demais informações parecidas, próximas, mas um pouquinho menor que esse 0,1, tá? Então, vou lá em Lines, né? E aí eu preciso configurar esses parâmetros. Eu já tive a oportunidade de colocar, né, tudo como ponto 1, e eu achei que, vamos supor, se eu colocasse todas as dimensões exatamente igual à altura do texto, proporcionalmente fica um desenho um pouco mais poluído, muita informação. Então, por isso que eu gosto de colocar, né, a altura do texto de acordo com aquela tabelinha, e as demais informações eu diminuo um pouquinho, né, aproximadamente 70%, 80%, não chego a diminuir metade. Então, vamos supor, se a altura do texto é ponto 1, eu não vou colocar as demais medidas como ponto 5, né? Então, coloco uma medida aproximadamente aí 70%, 80%, tá? Aqui nas abinhas lines, a gente está configurando todas essas linhazinhas aqui, ó, e vocês vão perceber que qualquer alteração que a gente fizer por aqui, ela vai estar, qualquer configuração dos números, né, que a gente marca aqui, ela vai estar sendo representada, vai dar um preview, né, uma pré-visualização de como fica essa cota aqui nessa imagem, tá? Então, eu vou considerar essas medidas, se a gente tem lá ponto 1, eu vou colocar aqui, ó, ponto 0,8. Opa, já tinha um ponto lá. Ponto 0,8. Vou colocar todas elas ponto 0,8. Tem uma coisinha aqui que está um pouco esquisita, né? Ele não está deixando eu configurar isso daqui, ó.
que é essa informação? Extend beyond tickets, né? Ele está usando um tipo de representação, né, de seta que são setinhas mesmo, né? No nosso desenho, a gente costuma usar aqueles tracinhos, né, a 45 graus. Então, eu vou mudar lá em Symbols and Arrows. E aí, olha só, né? Aqui ele vai mostrar o que a gente precisa mudar, quais são as opções. E eu vou colocar Architectural Tick, tá? Então, a gente vai mudar todos esses parâmetros para Architectural Tick. Aqui, já aproveitando que eu estou nessa aba, tá? A gente colocou, então, as informações um pouquinho menor que a altura do texto. Eu vou colocar 0.08. Esse break size, né, a gente não vai nem mexer, nem no jog angle, nada desses fatores a gente vai estar alterando, tá? A gente vai mexer o que? No tamanho da seta, arrow size, que no caso vai ser o nosso tiquezinho aqui, tá? Voltei lá para lines, ó, agora sim ele me permite mexer no extend beyond tickets. E aí eu vou colocar aqui, ó, 0.08, tá? Então prestem atenção, ó, eu vou colocar, agora que eu cliquei aqui, ó, apareceram os risquinhos, tá? Então tudo que vocês alterarem aqui, como eu falei, vai ser visualizado aqui na tela, tá? Esses textozinhos aqui, esses numerozinhos, correspondem, ó, a esses traçadinhos dessas linhas aqui. E a gente tem esses iconezinhos, né, de suppress, de suprimir. Poderia suprimir a linha da direita, da esquerda, né? A marcação, os limites das cotas, e porventura, né, quando a gente tem lá na cota de prefeitura, a gente pode estar usando dessa maneira, sem linha nenhuma, né, mas não é o nosso caso. A gente vai fazer um projeto na 1:50, eu preciso que essas linhas estejam aparentes, tá? Mas só para vocês entenderem, né, ó, eu vou colocar um número bem grande aqui, vai ficar muito desproporcional, ó. Quando você altera, né, você vê, olha, então ele está falando é esse trecho aqui, essa linha depois da linha de cota, né, ficou muito desproporcional. Então, 0.08, tá? Então, baseline também, ó, o que é o baseline? Ele não alterou visualmente aqui, né, a linha base, né, ele vai deixar lá uma alteração, enfim. Nessa visualização não apareceu. Vamos deixar todos os parâmetros com 0.08. Estender a linha além da dimensão, né, da linha de limite. Esse aqui é importante, tá? Offset da origem. O que é o offset da origem? Eu tenho o desenho e aí eu tenho aquela distância entre o começo da linha de cota e o objeto. Né? Então, como a gente já fazia lá em DBACC, a gente nunca colava, né, a cota no desenho. A gente tem que dar uma pequena distância. E esse aqui, ó, offset da origem, tá? Então, aqui está tudo configurado. Na Lines, agora, finalmente, está tudo configurado. A cor pode deixar by block, ou eu até gosto de deixar by layer, porque eu configuro um layer cotas, e aí fica tudo de acordo com o layer, né? Symbols and Arrows, a gente já deixou Architectural Tick aqui, né? Arrow Size 0.08, e os demais a gente não precisa mexer. Esse 0.9 aqui também até poderia virar 0.8, mas é mais quando a gente está colocando as cotas em circunferências, tá? E a aba texto, vamos ver lá. O nosso ele já estava configurado, né? Então ele já a gente começou por aqui, né? Colocou o ponto 1. Eu gostaria de ressaltar para vocês uma situação que é bem comum de acontecer. Às vezes a gente chega aqui na abinha texto e aí não consegue mudar essa altura do texto. Ele tá como esse próximo ícone aqui, tá vendo? Ele tá desabilitado. Por quê? Porque ele tá amarrando a altura do texto com o estilo de texto, text style. Então é uma coisa um pouco mais chatinha, né, pessoal? Mas é bom prestar atenção, eu preciso passar isso para vocês porque é uma situação muito comum de ocorrer, tá? Então, quando ele está desabilitado, eu tenho que entrar lá no padrão, né, do texto, que nem esse aqui foi selecionado o padrão de texto standard, e aí alterar. Para eu fazer isso sem sair de todo esse comando, né, toda essa caixa de conformação e de formatação, eu venho aqui nesses 3 pontinhos. Espera aí que o meu vai abrir. Abriu. Tá? Então, olha só, tem um monte de estilos aqui de texto, ó. Tem, enfim,
Esse daqui tá com uma fonte Romans, blá blá blá, o inclinada tá com a fonte Arial, esse outro Romans, né, e o Standard. Notem que todos eles estão com a altura do texto como 0.00. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Vou colocar o Romans, vou colocar aqui ponto 2, né? E, sei lá, set current. Vou mudar, ok? Fechei. Aí aqui, ao invés do Standard, eu vou colocar o Romans que eu coloquei lá. Olha lá. Automaticamente ele já mudou a altura do texto para ponto 2. Por quê? Porque ele está remetendo, ele está amarrando ao estilo de texto Romans que a gente colocou que a altura da fonte é de ponto 2. Então, quando eu quero deixar maior liberdade, né, e que eu configure cada uma das fontes, né, de maneira individual, cada vez que eu vou escrever um texto, eu que vou configurar, né, eu preciso deixar essa altura do texto como 00, tá? Então, vou colocar current. E aí, é que agora ele vai dar uma bugadinha, né? Ó, mudei para o Standard, ele deixou eu alterar. Vou colocar ponto 0, não, desculpa, aqui era ponto 1, tá? Se eu mudar para o Romans de novo, ele também mantém, ó, ele mantém o ponto 1, ele já não ficou mais trancado, porque ele vai entender 0, aí você coloca a medida que você quiser, tá? Bom, o texto, né, o estilo do texto já colocamos, a cor do texto pode deixar by block ou, se quiser, deixar by layer. Por vezes a gente faz o que? A gente deixa as linhas em vermelho, né, das cotas, e o texto a gente deixa em amarelo, tá? Então a gente pode manter dessa maneira. Fill color é sempre em none. Por quê? Porque ele vai falar preenchimento, né, cor de preenchimento. Só para vocês verem, né, se eu preencher aqui, ó, de verde, ele foi lá em cima do meu texto e colocou como se fosse um marca-texto verde. Não, ficou horrível, né? Não é isso que eu quero. Pode ser que em outras áreas isso seja útil, mas na área da arquitetura, da engenharia, a gente não costuma fazer dessa maneira, tá bem? Agora aqui, né? Draw frame é a mesma coisa, né? De criar uma caixa em volta do texto, a gente não usa. E agora a gente presta atenção no local do texto, né? Text placement. Então ele vai falar quando está na posição vertical. Quando está na posição vertical, ele vai ficar no centro da linha. A gente deixa centered, tá? Na horizontal, a gente deixa... a gente deixa above na posição vertical, que é acima da linha. Dá uma olhadinha lá, ó. Quando está centralizado, né, ó, na horizontal, ele corta a linha para colocar a cota. Não é isso que a gente usa. A gente usa o quê? A linha inteirinha e o texto bem acima dela, né? E na posição horizontal, a gente deixa centralizado, né? View direction, tipo, né? Se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Normalmente a gente deixa left to right, tá? E aqui, ó, o texto, né, alinhamento do texto, aqui é o local do texto com relação à linha, né, e aqui é a posição. Se eu deixar na horizontal, sempre os textos vão ficar na horizontal, independente da cota. A gente deixa normalmente, ó, alinhado com a dimensão da linha, align with dimension line, tá? Por quê? Porque fica menos poluído visualmente, né? Olha aqui essa situação, ainda mais que tá um número grande, cheio de casas decimais, tá? A gente deixa assim que fica mais organizadinho. O offset da linha, né? É a distância do texto até começar a linha. Eu vou colocar, sei lá, 0.01. Só para vocês verem, vai dar uma grudadinha, ó. Não sei se dá para perceber aí no vídeo, mas façam esse teste, né? Se eu colocar 0.3, só para vocês perceberem. Opa, era 0.3, não 0.3. 0.3, eu estou exagerando, ó como fica voando o texto com relação à linha, tá? Então aqui a gente vai deixar aquele parâmetro de todo mais próximo, né, da altura do texto, 0.08, tá bem? Os mesmos parâmetros que a gente deixou lá, né, em lines, ó, tudo 0.08 e aqui esse daqui também 0.08, só a altura do texto 0.1. Tá? Então, essas são as dicas com relação às dimensões, as questões mais importantes que a gente precisa checar, né, de proporção dessas dimensões e como pegar essas medidas, ou seja, partindo lá da tabelinha de texto régua, texto CAD, né, eu acho que são os elementos principais de configuração de cotas.
tá? Agora, só para a gente avançar um pouquinho, questões que normalmente a gente nem precisa alterar, né? É importante deixar aqui, ó, a escala como 1, né? Porque senão ele vai fazer uma escala na cota, né? Se eu mudar isso daqui, por exemplo, para ponto 5, então a medida de 1 ele vai colocar como ponto 5, né? Enfim, ficaria confuso, né? Então a gente já desenha na escala, coloca as cotas e só faz a configuração da altura do texto, né? Para estar de acordo com a cota que a gente quer. Aqui também a gente deixa eu lembrar aqui, fit options, né? Pode deixar os melhores ajustes lá com relação, né, a opções de ajustes, né, da posição do texto. E aqui também, ó, text placement, né, quando o texto não tá na posição padrão, né. Quando a gente tem, por exemplo, as paredinhas pequenininhas de 10, de 15 centímetros, e aí aquele textinho ficou muito apertadinho ali, o que eu faço, né, com essa linha? Ele vai falar, deixa tipo do lado com uma linha de dimensão, deixa além da dimensão da linha com linha, deixa além da dimensão com linha sem linha, né? Então, vai depender muito do projeto para a gente ter a liberdade e verificar onde vai deixar. Eu normalmente deixo over dimension line without leader, porque aí eu tenho mais liberdade de colocar para um lado ou para o outro. Quando eu coloco with leader, tipo com essa linha, né, aquela linha de extensão, ele às vezes faz umas linhas numa posição que a gente não quer, né, umas linhas muito grandes. Então eu deixo aqui, mas isso vocês podem depois ajustar conforme a necessidade. E aí a gente também, na hora de aplicar, vai entender melhor tudo isso, tá? Primary units, né? A gente deixa o que, ó? A unidade que a gente está trabalhando é decimal, né? E a precisão, quando a gente está trabalhando em metros, a precisão são 2 casas decimais, tá? Então, ajustem isso daqui, ó, 2 casas decimais. Aí ele vai falar assim, ó, qual que vai ser o elemento de separação entre as casas decimais? Se a gente quer vírgula, se a gente quer ponto, né? Podemos deixar aqui, ó, coma, né? Como é vírgula, tá bem? Pode deixar como vírgula. O ponto também é aceitável, enfim, tá? Mas a gente poderia deixar aqui como vírgula, que eu acho que fica mais visível, tá? Medida da escala também a gente não vai alterar, porque senão fica maior confusão quando a gente trabalha com esses números diferenciados, né? Para o nosso trabalho mais fácil de se trabalhar é manter essa escala, né? Scale factor como 1. E zero supressão, né? Zero suppression é o que? É tirar os zeros que de repente ficou ali muito evidente. Tem um monte de zero e eu quero suprimir esse zero. Quando é o zero à direita, eu aperto em trailing, né? Então, olha só, lá na tela tá muito apertadinho para ver, mas vocês vão perceber que ele some com, por exemplo, ali na vertical, aqui, ó. Ele tem uma medida de 1,20. Se eu apertar o trailing, ó, ele fica 1,2. Ao invés de ficar 1,20, fica 1,2. Ou seja, ele vai tirar os zeros, né, das casas decimais, né, do lado da direita. E quando eu quero tirar o zero à esquerda, eu tenho que clicar aqui no leading, tá? Então, vamos supor, se eu tivesse 0,40, ele ia ficar 0,40. Se eu clicar nos dois, ele vai ficar 0,4, tá? A gente pode manter, tirar apenas o zero à esquerda, né? Porque, por exemplo, a gente adota ponto 15, né, ao invés de adotar 0,15, que às vezes no nosso espaço aqui de parede fica melhor, tá? E manter as 2 casas decimais para ficar um padrão. Visualmente, eu acho que fica mais organizado. Nas outras abinhas, a gente também praticamente não mexe, tá? Vamos manter as informações. Muitas delas aqui já estão todas fechadas, né? A gente não consegue nem alterar, né? Tolerância, enfim, tá? A gente não vai mexer nessas demais abinhas aqui, tá? Então, a principal são essas 3 aqui, né? Line, symbols and arrows e text, porque são as formatações de alturas e tudo mais. Algumas informações de ajuste posso não, né, ter a necessidade de ajustar. E a primary unit, que é colocar em decimal 2 casas decimais. Aqui também, round off, não. Tá certo, 0,00, tá? E a questão da supressão, né? De suprimir ou não o zero na hora que vai aparecer o desenho.
Feito isso, então, ó, tá tudo configurado, cota 1/50, ok. Vou deixar ela como a corrente, set current, e fechar, tá? Agora aqui, na hora de fazer as cotas, eu adoro atalho de teclado, mas fazer cotas, o atalho é tão grandinho que eu prefiro realmente clicar no ícone e fazer a cota, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, linear, né? Eu vou lá, ó, pego no endpoint daqui até lá e ele marcou, ó, minha medida .20, tá? E aí vocês vão fazendo todas as cotas. É sempre importante pensar na hierarquia. Eu vou fazer de toda essa parte. Na verdade, essa daqui ficaria até, como que eu vou dizer assim, desproporcional. Peraí, tirar esse texto daqui, deixar ele um pouquinho mais distante. A gente começa sempre a medir o que? Vãos, né, que tem naquele ambiente, portas e janelas, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui, né, vou clicar lá no outro ponto e vou dar essa medida. Deixa eu só ver uma coisa no Dimension Style. Ó, vou modificar aqui, lá na abinha Fit, né, quando o texto não está na posição, né, que fique adequada. Se eu colocar Upside de Dimension Line, ele vai ficar do ladinho da dimensão da cota. Só que aí a gente tem que tomar cuidado porque eu tenho uma outra cota para ser colocada aqui ao lado, tá? Eu até posso deixar isso e depois, de repente, fazer o ajuste manualmente, né? Jogar essa cota para um lado ou para o outro. Normalmente, quando a gente tem cotas assim, é a maneira mais fácil da gente resolver, tá? Mas é importante até para vocês entenderem essas posições de cota. Vou modificar de novo. Quando eu coloco, né, além da dimensão da linha, olha o que vai acontecer. Aquela que eu mexi manualmente, ele não vai alterar mais, né? Mas aí, ó, ele começa a puxar linhas marcando, né, para marcar a cota. Como eu falei, imagina com um monte de cotas assim, né? E você já tem uma linha de cota, 2 linhas de cotas, 3 linhas de cota, e vem essas linhas assim, fica muita poluição visual, né? E a última opção foi a que eu tinha selecionado, ele me deixou ela muito além, né? Ó, ela me deixou muito longe. Eu particularmente acho que não ficou muito legal, né? Então, de qualquer jeito, eu vou acabar ajustando essa cota aqui para dentro, tá? Vou deixar fazer um ajuste manual, mas o importante é deixar sem linha para não ficar poluído visualmente, tá? Então, ok, agora vamos seguir. Vou cotar como eu falei, primeiro todos os vãos, né, ó, deixo lá alinhadinho. Depois que eu fiz uma cota, eu posso pegar aqui, ó, a opção Continue. Quando vocês olham, peraí, Annotate, tá? Tá aqui, ó. É que aí vocês têm que mudar de abinha, né? Lá na aba Home ele tem o conjunto de ferramentas de maneira simplificada. Se vocês vierem aqui em Annotate, né, aí tudo que é relacionado a Dimension está aqui, inclusive vocês também conseguem acessar o Dimension Style por essa setinha aqui, né? Mas aqui como muda um monte de aba, né? A gente tenta seguir, ficar o máximo possível lá na frente. E aí aqui, ó, Continue, tá? Então, vai fazendo as cotas, colocando sempre, prestando atenção para pegar no endpoint da linha, né? Eu vou fazer essas daqui, depois eu faço um ajuste. Coloco elas no nível certo. Então, no primeiro momento, eu tenho o que, ó? Esses vãos aqui, ó, de janela e de porta nessa parede. Essa daqui, ó, essa cota aqui. Opa, peguei 2 cotas. Shift, seleciona. Eu parei. Ué. Essa cota aqui, desculpa, de 15, né? Ela tem que vir para esse mesmo nível da cota de 20. Por quê? Porque ela tá fazendo aqui, ó, nesse alinhamento, tá? Então, eu vou deixar essa cota aqui. Essa cota de 25, eu vou subir ela, porque ela ficou, né, lá longe. Lembra que eu falei que eu vou ter que fazer alguns ajustes na mão, né? Para deixar eles alinhados. E essa cota de 20 também eu vou deixar alinhada com esse segmento aqui de linhas de cota. Por quê?
Porque é o alinhamento das cotas que estão dando as informações agora da espessura da parede e da dimensão do ambiente. Então, primeiro, eu preciso ter as cotas que vão indicar só os vãos, né? Todas as portas e janelas que tem naquela parede, né? Naquele ambiente. Depois eu dou a largura da parede e a dimensão do ambiente, de um tanto a outro. Então, aqui está faltando, né? Eu colocar quanto que vale daqui até aqui. Sempre alinhada, né? Prestem atenção que eu estou fazendo, ó, essas cotas todas alinhadinhas, né? Faltou a outra, né? Vou repetir o comando, né? Dessa parede a essa parede, e por fim eu dou uma cota total. Então eu vou, né, a total na verdade vai até lá o final do terraço. Eu estou fazendo só um trecho, pessoal, para vocês prestarem atenção na organização, tá? É interessante que esse distanciamento de linhas seja simétricos, né, parecidos, não ficar uma muito distante da outra. Eu fiz visualmente, mas vocês podem manter uma medida igual para fazer esse distanciamento aqui, fica mais organizado visualmente, tá? E por fim, olha, o último ajuste, que nem aqui, ó, o ponto 20, ele até que ficou adequado aqui dentro dessas linhas. Agora a gente tem aqui, ó, o ponto 15, né? Ficou a vírgula para um lado, a linha passando em cima do número 5, não ficou legal. Então a gente também pode fazer o quê? Colocar a cota ou para um lado ou para o outro. Nesse caso eu vou colocar aqui para o lado esquerdo, porque essa outra cota aqui está bem distante, né? Então não tem nenhum problema, jamais as pessoas vão entender, né, um número de maneira equivocada, porque está muito próximo, né? Esse 25, se eu colocasse o 25 e o 15 tudo um do lado do outro, ficaria mais confuso, né? Mas aqui não, eu posso colocar tanto para um lado quanto para o outro. Mas se eu colocar, por exemplo, para o lado da direita, ó, já começa a ficar meio perto, eu dou 1,35. Então assim, aqui tá longe, tá confortável de ler, né? Ninguém vai ter dúvidas. Então isso é possível, tá? Vocês podem manter dessa maneira. E sempre que necessário, façam esses ajustes manuais, né? Cliquei na cota, né? Vamos só lembrar também aqui as propriedades, né? Esses quadradinhos. Quando eu tenho esse quadradinho azul, ó, se eu clicar nele, ele ficar vermelho, eu vou fazer ajuste na dimensão da cota, tá? Então, são esses dois quadradinhos que a gente vai, né, aumentar ou diminuir o tamanho da cota. Se eu clicar nesse aqui, não adianta nem eu ir para lá, ó, para a direita, para a esquerda, não acontece nada. Eu tenho que ir para cima ou para baixo. Ou seja, ele vai dar o posicionamento dessa linha onde vai estar marcado o texto, tá? E esse daqui, em cima do número, me permite posicionar o texto onde eu quiser. Então, são esses 5 pontinhos aí que a gente precisa saber, né, na hora de fazer alguma edição de cotas, o que corresponde cada um, tá bom? Então, pessoal, acho que é isso, né? Foi uma aula meio longuinha aí, tem bastante parâmetros para a gente prestar atenção na hora de configurar uma cota. Se ficou alguma dúvida, por favor, me escrevam, tá bom? E até a próxima aula.